E hoje Lula confessou esperar que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja julgado por genocídio pela sua gestão na pandemia. Em transmissão nas redes sociais, o presidente se referiu a Bolsonaro como o coisa. Agora, eu não posso te ofender, eu não posso destratar você. Aqui, falta de respeito, falta de educação, isso tudo foi criado pelo ódio disseminado nesse país por um coisa. O coisa, sabe, que eu sempre falo, que ele vai ser julgado ainda como genocida. Ele vai ser julgado porque não é brincadeira ter morrido 700 mil pessoas aqui, uma grande parte por falta de cuidado do governo, por falta de orientação do governo, por falta de respeito à medicina, à ciência. Então, não é o Lula que quer, eu não quero nada. Eu quero que ele tenha direito à presunção de inocência em todos os processos. Mas não dá para deixar esse cidadão passar, sabe, sem ser uma investigação correta. Por que morreram tanta gente no Brasil? Por que tanto descaso? Sabe? E fora as outras coisas que estão aparecendo por aí. Durante a campanha eleitoral de 2022, Lula já havia chamado Bolsonaro de genocida, mas a Justiça Eleitoral determinou que o vídeo com a expressão fosse retirado do ar, atendendo a um pedido do PL, partido do ex-presidente Lacombe. Lula segue com essa fixação em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É constante, né? O Fiuza falava sobre isso, né? Quando o Bolsonaro passar, deixar de ser presidente, se for, vão ficar num vazio existencial. Eles não se livram da ideia fixa, no pensamento fixo no Bolsonaro. Mas o caso do Lula é o típico acuse-os do que você é, né? Porque quem fala em extirpar, como é que ele falou? Nessa gente, animal selvagem, né? Essa é uma retórica tipicamente genocida. Esse tipo de discurso levou milhões de pessoas à morte no mundo inteiro, e esse discurso é do Lula. E se a gente pensar em tudo que o PT movimentou, vou falar movimentou, para dar uma aliviada, movimentou em corrupção, né, envolvendo estatais como a Petrobras, fundos de pensão, né? Quantas pessoas passaram a viver em dificuldade, foram atiradas à pobreza por conta dessa roubalheira toda. Pobreza mata, né? Quanto deixou de ser investido em saúde porque o PT estava ali, né, levando bilhões e bilhões e bilhões. Isso tudo tem que ser considerado. E o Lula tem um discurso de defesa de bandidos. Isso, obviamente, só incentiva o aumento da criminalidade. E com o aumento da criminalidade, aumenta, obviamente, a taxa de homicídios, mais gente morre. E o Lula é, sabidamente, um comunista. Então, eu pergunto que regime no mundo matou mais do que o comunismo? Nenhum, né? Então, o Lula não é só um potencial genocida declarado de bolsonaristas, né? Ele é um potencial genocida do povo brasileiro, de um modo geral, que está sendo levado, está sendo empurrado por ele para um período de muita, mas muita dificuldade. Ana. Eu quero pegar desse ponto aí que o Lacombe trouxe, né? O Lula abrindo a boca para falar de genocida, ele que defende um regime totalitário, nefasto, que matou mais de 110 milhões de pessoas, né, no mundo. É inacreditável isso. Agora, o Bolsonaro mora dentro da cabeça e dos sonhos do Lula. Eu acho que o Lula deve até chamar a Janja de Bolsonaro de vez em quando, porque ele só abre a boca para falar Jair Bolsonaro. Agora, Paula, uma pessoa que acredita que homens competindo com mulheres, isso é normal? Isso está ok? Dizer falta de respeito, essa gente com falta de respeito à ciência, é inacreditável o que é ciência para essa gente. Ciência para eles é tudo aquilo que agrada a agenda político-ideológica deles, porque homem, carregados de testosterona até os ossos, esses podem competir com mulher normalmente, não tem problema, eles podem se sentir mulher, e aqui a gente sempre faz essa ressalva, né, Paula? A vida pessoal de cada um tem que ser respeitada, né? Acho que a menor das minorias, já que a turma fala tanto em proteger as minorias, é o indivíduo, e como o indivíduo quer viver a sua vida, isso tem que ser respeitado. A identidade social de cada pessoa deve ser respeitada.
Agora, você tomar certas decisões na vida e querer criar direitos que não existem por aquelas decisões que você tomou, e inclusive dizer que homens que se sintam mulheres e que queiram se ingressar e se colocar na sociedade como mulheres, seja através da troca de identidade no papel, a maneira como se veste, repito, isso aí é de cada um, mas no esporte só existem homens e mulheres em competições diferentes, isso é ciência, isso é biologia humana. E aí uma pessoa dessa que defende essa atrocidade contra as mulheres no Brasil e no mundo, contra meninas que são obrigadas a competir agora com meninos que são muito mais fortes, muito mais altos, a gente não vai nem entrar aqui, né? Isso é uma coisa óbvia para todo mundo. Esse tipo de pessoa que defende isso quer falar falta de respeito à ciência? Ora, senhor Lula, primeiro defenda as mulheres no seu campo esportivo, a diferença física, científica e biológica entre homens e mulheres, e depois o senhor vem falar de falta de respeito à ciência.